neste episódio sem fogo. Nós, no episódio da roda, já acabámos por tocar aqui um pouco no fogo. Falámos que o fogo também foi um dos grandes responsáveis pelo nosso grande desenvolvimento, para a nossa grande evolução, nível de evolução enorme. Foi uma das primeiras grandes invenções. Eu estou aqui a meter invenções, o fogo não foi inventado, mas estou a falar também do controle do fogo, não é? Sim. E o fogo acaba por ser o elemento fulcral também no nosso desenvolvimento. Sim, eu queria questionar-te antes de mais nada, porque eu pensei nesta temática de duas formas. Ver o fogo, não existir o fogo como a nossa invenção, entre aspas, ou seja, nós não conseguimos manipulá-lo, ou ele não existir. Sim, ou seja, mais puxando à combustão. Sim, como é que tu imaginaste? Eu quando pensei neste episódio, o fogo não existia mesmo. Pronto, ok. Ou seja, se um raio cair numa árvore, não arde. Exato, não existiriam incêndios na natureza espontâneos, compreendidos, mas sim, ou seja, ok, muito bem. Portanto, nós nunca tentaríamos manipulá-lo porque ele nunca existiu, então nunca teria sido uma opção. Certo? É isto que estamos a falar. Sim, foi. Eu cheguei depois a pensar no fogo ter desaparecido agora. Ok. Que às vezes fazemos esse exercício. Portanto, eu primeiro pensei, claro, não existiam incêndios, não é? Sem fogo não há incêndios. Foi por aí que eu fui. Sim. Não havendo incêndios, não havia bombeiros, pelo menos porque os bombeiros estão muito ligados a incêndios, apesar de fazer outros trabalhos. Portanto, se calhar só havia aquelas equipas de resgate ou algo do género. Mas, sim. Mas não havia ninguém a apagar fogos. Não existiam aqueles tanques de água grandes, ou os carros de água. Não existiam os aviões anfíbios. Sim. E depois, imagina, porque tu falaste na combustão, e para certos tipos de motor é preciso combustão e às vezes a explosão poderá causar chama. Eu não sei se estamos a assumir que combustão poderia existir de outra forma e que não houvesse possibilidade de causar qualquer tipo de chama, ou se todo o processo de combustão desapareceria. Sim, exato, porque imagina, eu também vi que existem elementos que ardem sem oxigênio. Se nós pensarmos na combustão como consumo de oxigênio como combustível, é possível arder sem a combustão, segundo me pareceu. Ok. Ou seja, então existe fogo sem que haja a combustão, mas nós estamos aqui a falar, ou seja, não existe fogo mesmo, ou seja, não existe combustão, nem existem as outras formas que podem produzir fogo. Sim, eu acho que pode haver combustão. Porque sem gerar fogo. Chama, exatamente, sem gerar chama. Porque às vezes eu penso numa resistência elétrica e ela pode estar incandescente, mas aqui eu não considero aquele fogo. Sim, eu também pensei na questão de, por exemplo, das cinzas ou do carvão que está debaixo da grelha, que está a crepitar, mas não tem chama. Mas não me faz sentido, no mundo em que não há fogo, ter o carvão a crepitar. Sim, aí eu entendo, sim. Então, a questão acho que a resistência é um bom exemplo onde isto poderia acontecer sem... ou seja, o carvão crepita porque ardeu. Certo. A resistência não ardeu. Sim, foi para está incandescente. Tudo de corrente elétrica e... Portanto, acho que faz-me sentido nós considerarmos essa hipótese. Ok, pronto, porque eu estava a pensar especificamente nos aviões anfíbios, nos Canadair, mas se calhar poderia não existir sequer o avião. Sim. Pronto, sim. Foi aí. Portanto, nós sem fogo, assim, como tu dizias, como uma grande invenção, das primeiras coisas que eu penso, logo historicamente, pensar nas primeiras comunidades humanas que começaram a manipular o fogo, que nós nunca teríamos aprendido a cozinhar a comida, se calhar, ou então só com o calor do planeta, O cozido das furnas. O magma não é combustão. O magma tem presente
combustão. O magma ensina. Não, pois o magma está. Material líquido. Sim, Portanto, sim, sim. existiria magma, existiria vulcanismo na mesma. Estás a perguntar à pessoa. Não, eu estou a pensar nisto porque antes também de nós começarmos a gravar fui ver rapidamente a questão do Sol e pronto, e logo nas primeiras coisas que li percebi que o Sol existiria da mesma maneira, as estrelas também, porque o Sol não arde no sentido lá de arder o fogo ser a combustão. A combustão não pode existir fora da Terra porque não existe oxigênio. O fogo é uma bola de magma que está em fusão, o elemento está a fundir-se e o material está líquido. Portanto, nesse sentido acho que o magma também existiria vulcanismo, mas a sua passagem nas árvores não queimaria. Sim, eu poderia Ou seja, queimar de como é outra que isto forma. podia ser? Pois, porque às vezes vemos a lava a arder. Eu agora estava a confundir o magma com a lava. Sim. Mas sim, às vezes. Mas há de ser por apanhar combustíveis. Sabes? Sim, ok, sim. Quando tu vais arder o magma é porque apanhou um combustível que a ignição pode ser dessa explosão brutal de calor. Não sei se é tanto pelo contacto com os elementos. Agora estou a falar um bocadinho da boca para fora. Faz falta o geólogo agora. Sim, e não ter. Relativamente ao magma. Ou então um bocadinho um TPC maior, em vez aqui uns 5 minutos antes de começarmos a gravar. Mas eu acho que será pela bomba de calor e não tanto pelo contacto com os elementos. Depois lá está, eu não te sei responder. Pronto. Porque eu vi uma coisa engraçada num site ou numa imagem que dizia que a combustão não é mais do que um processo de oxidação muito rápido e acelerado. Que é de tal forma rápido que pronto, cria Cria chama. aquela... Pois, tu estavas a falar no cozinhar também e eu lembrei-me que nós já conseguimos gerar calor sem chama, ou seja, o fogo foi importante para chegarmos até aqui, mas aqui chegados se calhar não precisaríamos tanto dele. Nós hoje precisamos porque ainda funcionamos com muito gás natural e muitos combustíveis fósseis. Sim, exato. Mas que se calhar nós precisamos da queima dos mesmos, não é? Precisamos de queimá-los e precisamos de chama muitas vezes. Sim. Mas a nossa sociedade ainda se utiliza bastante para muitas atividades. Exato, mas se calhar a necessidade, não é? Eu em minha casa, eu não precisava de ter nunca fogo. Porque nós já temos placas de indução. Sequer, sim, ele nem tem resistências, são por indução. Sim. Temos os fornos elétricos, prontos. A climatização. Exato, mesmo nos ar-condicionados são compressão dos fluidos, não é? Sim. Ele se imprime e é assim que gera o aquecimento ou o arrefecimento diferenciais. Sim. E, portanto, não funciona sequer, não tem sequer recurso à combustão. Pois, de todo. O ar-condicionado não tem sequer a combustão presente, portanto, E a eliminação é igual. Pensando que a eletricidade pode vir de fontes que não... Sim. dos combustíveis. Sim, pronto. Claro que quando nós vamos a um restaurante requintado, o cozinheiro gosta de sempre ter o gás porque consegue controlar melhor o calor. Sim, e os tempos. Sim, exatamente. A temperatura mais alta, mais baixa. E os churrascos. Ou seja, há muitos restaurantes que vivem à base de churrascos. Eu não como carne, mas eu lembrei-me que sem fogo nunca poderia comer um peixe assado. Sim, pois sim. Seria uma pena, ou o assar castanhas no São Martinho. Portanto, acho que a culinária, ainda que haja muitas soluções hoje em dia, acho que teria que sofrer aqui alterações. Portanto, a culinária vive muito do fogo, apesar de haver outras soluções nas nossas casas. Sim, porque imagina, eu inicialmente estava-me a parecer que o fogo parecia que só servia para arder com uma mata, mas à volta dos incêndios. Sim, exato, mas depois, quando me debrucei mais sobre destes aspectos, pronto, nós ainda utilizamos bastante o fogo, mesmo que não exista aquela... Sim, mesmo não existindo aquela necessidade extrema, pronto, tirando aquela utilização do gás natural ou de... Sim. Pronto, fogões. Eu em minha casa conseguiria não ter fogo, se calhar perdia com isso, mas viveria bastante bem na mesma. Sim. Não teria grande impacto na minha vida diária. E tu falavas que isso é retirando-o agora.
Sim, retirando Mas agora. como é que nós chegaríamos a esta fase da história sem o ter controlado antes? Sim, exato. Aí eu creio que não seria. Teria sido extremamente difícil. Sim, porque o que nós fazemos agora, lá está, podemos não usar o fogo porque nós adaptámos as utilizações que tínhamos do fogo para fazer sem o recurso direto a ele. Sim, sim. Portanto, como é que nós historicamente teríamos, se calhar, pegando outra vez na cozinha, muitas coisas que nós comemos agora não comeríamos. Não sei, tipo, o peixe come-se, o sushi come-se cru. Sim, Mas se calhar, só o wasabi, sim. mas há para dar o calor. Depois também. Mas há muitas coisas que nós se calhar não comeríamos, ou se calhar ainda comeríamos como se comia antes a carne. Se calhar é um bocadinho impensável comer o. Pronto, eu não como carne outra vez, mas se calhar há carne que talvez dê para comer maturada, de forma mais crua, mas há certamente, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de iscas, muito provavelmente não as quereria comer cruas. Entendo, sim, sim. Sim, pronto. E então, pensando nisso, a nossa alimentação que teria que ser diferente. E mesmo pensando noutros aspectos que falávamos, que tu dizias aqui da casa, do aquecimento e da iluminação, lá está, na pré-história, sem termos controlado o fogo, nós teríamos muito mais. Se calhar tínhamos chegado. Teríamos percebido que havia ali uma fonte de energia nos raios e nos relâmpagos. Se calhar acredito que nós chegássemos à eletricidade na mesma, mas teria que ser por um processo totalmente diferente, porque nós fomos muito atrás daquilo que fazemos com o fogo. Mudaria a história da humanidade completamente. O fogo é um papel fulcral na nossa racionalidade, porque nós desenvolvemos, o fogo permitiu-nos não só controlar aquilo que cozinhamos, mas o próprio aquecimento, e permitiu que a nossa espécie tivesse algo mais longevidade, que não sucumbisse tão facilmente a doenças. Não é? Sim, mesmo a questão de ferver a água. Sim, exatamente. E isso, o viver mais tempo, permite-nos ganhar mais experiência, permite-nos pensar mais, permite-nos desenvolver de uma forma que eu creio que eu não consigo imaginar sem o aparecimento do fogo. Sim. Porque eu no início comparei com a roda. No início da nossa história também, numa fase inicial da história. Sim, exatamente. Porque eu comparei com a roda. A roda também foi fulcral, porque me facilita bastante deslocar, seja o que for, seja objetos, sejamos nós. Sim, sim, sim. Mas que se calhar a roda não terá tido o impacto, tendo tido o impacto que lhe é devido. Sim, claro. Mas não terá tido o impacto que o fogo teve. Sim, e mesmo a roda nós já tínhamos falado que talvez tivéssemos arranjado outras formas. Pensando em mais aspectos ainda da vida cotidiana e atual neste planeta em que nós vivemos, e pensando como é que ele seria sem o fogo, agora esquecendo um bocadinho como é que foi a gênese e como é que nós aqui chegamos, lembrei-me também de uma questão que não é logo direta, mas por exemplo os resíduos hospitalares, ou mesmo as próprias substâncias químicas nocivas, que há muita coisa que tem que ser incinerada, e sem o recurso ao fogo, se calhar nós viveríamos num ambiente em que nós teríamos a necessidade de guardar essas substâncias sempre, como acontece se calhar com alguns resíduos nucleares, que não dá para apenas queimar, e então teríamos se calhar um mundo muito mais tóxico nesse sentido, ou teríamos que ter reservas que poderiam sempre ter fugas e contaminar quem vive perto daí, ou seja, os hospitais seriam sítios muito mais tóxicos. Sim, se calhar implicaria deslocar esses resíduos e, aliás, se calhar implicaria fazer esse tipo de edifícios e em sítios já longe de populações, e não, para impedir que no próprio transporte desses resíduos não houvessem essas fugas também. Sim, não se fosse perder. Outra coisa também que eu pensei que não tem nada a ver, mas falando outra vez nos motores, é que nós nunca teríamos chegado ao espaço, nunca teríamos satélites e portanto não teríamos o GPS. Agarrando assim naquilo que anda na órbita, nós não conseguíamos
enviar nada para além da atmosfera. Sim, pois tínhamos que esperar que o Elon Musk fizesse um foguetão elétrico. Sim, aí daria. Mas hoje em dia ainda se faz Não propulsores dá. e tu vês aquele espetáculo de fundo. Sim, é isso. É o que tínhamos falado. Nós com a roda nós conseguimos imaginar ter chegado aqui sem a roda. Com o fogo eu tive de assumir que o fogo deixou de existir agora. Portanto, eu não consegui pensar, a não ser, tinha ficado tudo na mesma como estava, não consegui pensar numa humanidade sem... Sim. Para existir a humanidade. E outra coisa que a humanidade não teria que se preocupar, talvez fossem as alterações climáticas, porque sem fogo não existiam as emissões de gases com efeitos de estufa para a atmosfera que existem hoje. Nem teríamos esse problema, nem teríamos, se calhar, o problema com o tabaco, porque não conseguindo manipular o fogo, e mesmo os próprios cigarros nunca arderiam, não teríamos isqueiros para os acender e eles não arderiam. Talvez fosse como víamos nos filmes dos cowboys, em que toda a gente andasse a mastigar e a cuspir as folhas de tabaco para o chão, mas se calhar em termos de cancro do pulmão também não seria um problema. Sim, e nós relativamente ao tabaco também já temos os cigarros elétricos Pois já, mas também precisam de combustão, ou não? Eu não tenho a certeza como é que funciona. Porque eu acho que continuam a ser prejudiciais. Sim, não sei por que razão, mas sim, mas sei que... Sim, nem isso, nem os incensos. Mesmo a malta que às vezes chega à casa, os jovens, para disfarçar o cheiro, também não teria, nem conseguiria disfarçar. Sim, ainda mais à base do fogo. Queimaduras teríamos sempre, mas se calhar aquelas causadas pelo fogo não. Mas nós podemos queimar a todo sítio também. Sim, se conseguíssemos aquecer a água na mesma, de outra forma. Sim, se conseguíssemos ferver água. Outra coisa agora que me lembrei também, temos um grande problema em Portugal, voltando agora ao início da conversa, com os fogos. E portanto isso também não seria um problema. Havia muita tecnologia que nós não teríamos, mas se calhar neste conjunto de problemas que evidenciámos agora aqui no fim, talvez fosse um bocadinho mais tranquilo. Não teríamos era a complexidade que temos. O fogo é aquilo que o homem sempre quis inventar, mas que nunca o fez.